Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu sei que aí no boletim está escrito dos versículos de 9 a 12, mas foi um equívoco meu, tá, irmãos? É dos versículos de 12 a 15. Os versículos de 9 a 11 nós veremos em outra oportunidade. Hoje nós seguiremos Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Mantenha a sua Bíblia aberta, leia essa palavra, esse trecho da Sagrada Escritura com atenção, com fé e com reverência ao Senhor. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém, queridos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, lemos a Tua palavra e esperamos com fé, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, e fale profundamente conosco. Teu Espírito nos ensine a verdade. Desperte o nosso espírito, desperta o nosso coração, a fim de sermos um povo cada dia mais fiel ao Senhor e santo como o Senhor é. Nós te oramos e assim te esperamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem um atleta que está prestes a correr uma maratona. Não é uma corrida na esteira, não é uma corrida de poucos quilômetros, é uma maratona. Um atleta que se preparou e que está prestes a correr uma maratona, e ele sabe que durante esse percurso ele vai enfrentar fadigas, dores musculares, momentos em que ele vai desejar desistir, sair. Se possível for parar, e se uma ambulância puder levar ele, ele vai querer. Ele sabe que vai passar por isso, mas, no entanto, ele se preparou e ele está pronto para que quando esses momentos chegarem, não é se esses momentos chegarem, é quando esses momentos chegarem, ele vai continuar, ele não vai desistir, porque ele sabe que no fim existe uma medalha o aguardando, existe um senso de realização. Agora, imagine também um outro cenário, um corredor que ao longo da corrida ele vê um atalho, ponto de chegada mais rápido. Ele está no meio do percurso, ele está cansado, ele está esgotado. O que ele mais quer ver é a faixa da linha de chegada, cruzar a linha de chegada, mas ainda falta muito. No meio do caminho ele encontra esse atalho, linha de chegada mais rápida. E ele então decide entrar nesse atalho atraente, aparentemente mais fácil, decide segui-lo, mas ao final ele descobre que era uma armadilha e ele agora está mais longe da linha de chegada. Veja, irmãos, essa breve ilustração ou imaginação que eu pedi então para que vocês fizessem, reflete um pouco para nós daquilo que significa a provação e aquilo que significa a tentação. Provação e tentação não são as mesmas coisas. As duas são difíceis, as duas são complicadas, mas elas não são no mesmo caminho, elas não possuem a mesma estrada, elas não vêm da mesma origem, elas não nascem da mesma fonte e elas também não levam você para o mesmo lugar. Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15 aqui,
volta com um tema que iniciou essa epístola, a questão do sofrimento por meio da provação. Mas nesse mundo nós não sofremos apenas por conta da provação, nós também sofremos tentações. Desde que os nossos pais caíram no pecado, desde que os nossos pais comeram do fruto proibido, toda a descendência, toda a raça humana sofre, ou porque ainda é escravo do pecado, ou porque mesmo liberto da escravidão do pecado em Cristo Jesus, o povo de Deus ainda sofre com a presença do pecado. Nós sofremos, e o pecado nos tenta, o pecado, ele nos assedia e deseja nos tirar do caminho santo, da trilha sagrada, do lugar onde nós somos guiados e conduzidos pelo Senhor. Tiago escreve essa carta, meus irmãos, para um povo que está passando por realidades muito difíceis, realidades que talvez eu e você nunca experimentaremos na vida, mas isso não nos deixa longe, nem distantes, nem pouco sequer da situação em que esse povo se encontrava. Nós passamos por agonias, nós passamos por sofrimentos. O que o Senhor nos ensina nessa noite é que provação é uma coisa, tentação é outra coisa. E nós vamos ver então na palavra do Senhor quais são os caminhos da provação e o caminho da tentação. Caminhos diferentes, meus irmãos. E veja qual deles nós devemos trilhar. O texto nos fala no versículo 12, qual é a promessa para aqueles que perseveram no caminho da provação. Olha o que é que nós encontramos no caminho da provação. O texto nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, existe uma promessa para aqueles que trilham o caminho da provação. A provação não é algo, não é um lugar, nem é um caminho do qual nós devamos fugir, escapar. Lembre-se, na primeira exposição dessa carta, o Senhor falou conosco e nos disse que muitas vezes fugir da provação, ou tentar fugir da provação, significa tentar fugir da presença de Deus, ou seja, é algo impossível. Mas a gente só vai sofrer se a gente tentar fazer isso. Porque Tiago já nos disse, lá nos versículos de 2 a 4, que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E quando as provações chegam na nossa vida, quando as dificuldades e quando certos problemas complexos surgem na nossa vida, nós não devemos fugir, nós não devemos jogar para debaixo do tapete, nós devemos buscar ao Senhor que conduz a nossa vida nessa estrada, porque há uma promessa para aqueles que suportam com perseverança. Mais cedo no estudo bíblico, nós vimos na palavra do Senhor como o nosso Deus, bom, soberano e autossuficiente, tem poder para nos guardar e nos preservar neste mundo mau. Veja, irmãos, vivemos num mundo cheio de perigos, vivemos num lugar muito perigoso. Às vezes você pode estar andando no meio da rua, andando na calçada, chegando perto de casa, e coisas terríveis podem acontecer. Talvez você esteja dentro da sua casa e coisas horríveis possam acontecer. Nós não vivemos num mundo seguro. Quem nos segura neste mundo mau, quem nos preserva neste mundo perigoso, é o Senhor Todo-Poderoso. É o nosso Deus que nos guarda, e é a Ele que nós devemos recorrer quando nós encontramos provações no caminho da fé. O que Deus nos concede, meus amados irmãos, o que Deus concede para aqueles que suportam com perseverança é bem-aventurança. A bem-aventurança da perseverança é o que Tiago declara para aquele que suporta as provações com paciência. Ou seja, bem-aventurado é aquele que é feliz diante de Deus. E meus irmãos, pensem bem, o que é que significa ser feliz diante do Senhor? Quantas e quantas pessoas não se sentem envergonhadas
de chegarem diante de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Nele não há pecado, nele não há treva, nele não há escuridão nenhuma. Nós somos pecadores, nós carecemos da presença do Senhor, e quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos humilhamos na presença de Deus, sim, porque Ele é grande, e nós fazemos coisas muitas vezes rebeldes e contrárias à sua vontade. Mas pense, ao confessarmos os nossos pecados, somos agraciados pela bênção do perdão, e agora temos comunhão com Deus. Você não precisa ter vergonha de chegar diante do Senhor, porque o Senhor, Ele não é somente o seu Deus, Ele também te chama de filho, porque Ele é seu Pai em Cristo Jesus. Agora pense, meus irmãos, quantas pessoas têm essa certeza no coração, de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vim até aqui e rendo graças ao Senhor, e bendigo o nome do Senhor, com o coração em paz, porque eu sei que toda a minha dívida, todo o meu pecado foi pago na cruz do Calvário. Eu não devo mais nada ao Senhor. Cristo Jesus pagou tudo em meu lugar. Isso é bem-aventurança, meu irmão. Isso é felicidade diante de Deus. E é isso que o Senhor dá àqueles que suportam com paciência as provações. O texto nos diz: receberá a coroa da vida. A coroa da vida está reservada para aqueles que perseveram, para aqueles que suportam com paciência. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, está aí pertinho. Volte seus olhos para esse texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olha o que o Senhor fala ao povo de Deus, ao seu povo na igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Veja então, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Veja aí, todos juntos, diz a palavra do Senhor: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É para aqueles que suportam com paciência as tribulações. Ah, mas o diabo está me afligindo, mas Satanás está me oprimindo. Satanás não é maior do que o Senhor. Lembre-se de Jó. Tocou em tudo que Jó tinha, tocou no corpo de Jó, mas não teve permissão nem autorização do Senhor para lhe tirar a vida. Agostinho disse que até o diabo é o diabo de Deus. É como um cachorro na coleira, e é o Senhor quem segura essa coleira. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos guarda e nos preserva. Veja o que ele disse lá aos irmãos de Esmirna: irmãos, a tribulação vai ser de 10 dias. Veja como a palavra do Senhor não é errante, ela é inerrante. Você não encontra erros na palavra de Deus. Nós aprendemos com Tiago que as provações são passageiras, não é eterno. Deus disse ao povo de Esmirna: vai durar 10 dias, viu, a tribulação, fique firme. O diabo vai até lançar alguns de vocês na prisão, para vocês serem postos à prova. Mas seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa, meus irmãos, aponta para a recompensa eterna, a vida plena com Deus, reservada para os que o amam e permanecem fiéis até o fim. Esse é o caminho da provação. Deus nos conduz por este caminho. Deus nos leva muitas vezes para a escola do sofrimento, porque lá Ele nos ensina a sua bondade, a sua misericórdia e o seu grande amor. Não fuja não dessas aulas não, viu? Não fuja dessa escola. Seja fiel, não falte, seja aprovado pelo Senhor. Este é o caminho da aprovação. Mas Tiago agora volta os seus olhos e nos ensina acerca de um tema um tanto parecido, mas não é igual. Nós sofremos na aprovação, sofremos. A tentação nos faz sofrer, mas o caminho da tentação não foi o Senhor quem abriu para nós caminharmos.
Olha o que o texto diz no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Primeira coisa que Tiago nos ensina aqui, meu irmão, grave isso muito bem. A tentação não vem do Senhor. A tentação não vem de Deus. Ah, pastor, mas Deus não é soberano? Ele não decretou todas as coisas? Ele não escreveu toda a história? Ele não é o soberano Senhor? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos também. Nós somos responsáveis diante do Senhor. E quando nós decidimos pecar, a palavra do Senhor nos diz que você não pode abrir a boca e dizer, eu fiz isso porque Deus mandou. Eu fiz isso porque Deus quis, porque Deus, ninguém tenta. O texto segue, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A primeira coisa que a palavra nos ensina é que a tentação não vem do Senhor. Deus não pode ser tentado pelo mal, é o argumento de Tiago. Veja, irmãos, a tentação é algo que essencialmente nos leva para o mal. E Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus de toda bondade. Não faz o menor sentido o Deus de toda bondade levar você para o mal. Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento o Deus que é puro, santo, Pai de todas as luzes, levar você para a escuridão. É verdade que a palavra diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mas o texto não nos diz que é o Senhor que nos leva para o bar do pecado, para a casa da prostituição, para a praça da fofoca. Não é o Senhor quem nos leva para lá. O Senhor nos conduz pelo caminho da justiça e da verdade. Nesse caminho nós podemos ser provados. Mas se nós somos tentados, Tiago abre os nossos olhos e ensina aos nossos corações que a tentação não vem de Deus. Porque Deus não pode ser tentado, Deus é bom. O mal não tem poder de atrair os olhos do Senhor. Pelo contrário, Deus tem repulsa ao mal. Olhe para as Escrituras e veja quantas vezes o Senhor, Ele retira o olhar. A palavra do Senhor diz exatamente isso. O Senhor tirou o seu olhar daqueles que praticam abominação. Quando Deus faz isso, é uma perdição para aqueles que caminham no pecado. Mas também há momentos em que o Senhor, Ele olha para aqueles que estão em rebeldia contra Ele e derrama da sua ira e do seu furor. Lembre-se, nos primeiros dias da humanidade, sim, irmãos, primeiros dias da humanidade, Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 6 fala para nós que subiu ao Senhor, antes de Sodoma e Gomorra, né? Subiu ao Senhor a iniquidade do povo nos dias de Noé. Lembra disso? E veio o dilúvio. Depois do dilúvio, no capítulo 11, Deus então pede para que o povo se espalhe. O povo fica rebelde e diz assim, não, nós não vamos nos espalhar, a gente vai ficar aqui e vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja conhecido, conhecida como a Torre de Babel. Deus vem e traz confusão no meio do povo. Por quê? Para que o povo faça a sua vontade. A rebeldia não atrai os olhos bondosos do Senhor. Deus não pode ser tentado. E mais à frente, no capítulo 19, então assim, Sodoma e Gomorra, fogo do céu cai e destrói essas cidades e mata então todo o povo que ali habitava. A iniquidade de Sodoma e Gomorra era algo incrível. Deus também não tenta a ninguém. Se Ele não é tentado, atraído pelo mal, por que Ele vai levar você para o mal? Ele não fará isso. Embora Ele permita provações, Ele jamais nos incita a cair no pecado. Jamais nos leva em seus braços de amor e nos coloca no leito do pecado, no leito da mulher adúltera, na casa da perdição. Jamais o Senhor faz isso. E quem é que nos leva ao pecado então? Quem é que nos atrai por este caminho, o caminho da tentação? Volte seus olhos para o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
A cobiça, a nossa cobiça, é o que nos leva ao caminho da tentação. Pastor, e o que é cobiça? Cobiça é pecado, meu querido. Cobiça é o desejo exagerado pelas coisas erradas. É invejar o que o outro tem e querer aquilo que você não tem. Cobiçar é desejar muito. E esse desejar muito, meus irmãos, nos leva por caminhos de maneira completamente desenfreada. Sabe a criancinha quando está começando a andar? E aí ele começa a dar os passozinhos e parece que ele toma fôlego e corre, vai com tudo. E se você não segurar, ele não tem freio. É capaz dele bater na parede e cair ou se machucar. Às vezes a cobiça faz isso conosco. Anima o nosso coração. Você vai achando aquilo agradável, você vai achando aquilo bonito. Assim como Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que o fruto era agradável, a árvore era agradável aos olhos e o fruto era bom de se comer. O pecado, ele tem esse mesmo processo na nossa vida, nos atraindo. Primeiro você olha e você acha bonito. Você é seduzido por aquilo. É o que o texto fala. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esta então o atrai e o seduz. E aí você começa a dar passos em direção a isso. E esse desejo e essa cobiça te leva a dar passos mais rápidos e mais rápidos e mais rápidos. E quando você menos espera, você está correndo em direção a um abismo. A origem da tentação é o nosso desejo pecaminoso. A tentação vem de dentro, meus irmãos. Vem do nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto e enganoso. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós nessa noite. Diante de um mundo que diz assim para você: faça aquilo que lhe agrada ao coração. Está sentindo paz no seu coração? Essa decisão que você está tomando na sua vida, está tranquilo? Você consegue dormir em paz com isso? Então faça, porque então é bom. A palavra do Senhor diz para a gente ter cuidado, porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Do nosso coração, meus irmãos, o Senhor Jesus já disse que procede toda a maldade, e isso muitas vezes enche a nossa boca, e o que sai da nossa boca, disse o Senhor Jesus, que é o que nos corrompe. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Tiago faz com que nós olhemos de fato para esse processo do caminho da tentação e nos ensina que isso começa no nosso coração. Não vem de Deus, nem de outras coisas alheias a nós. Ah, foi o diabo que me tentou. Pode ser que o diabo lhe tente mesmo, mas nós somos atraídos por aquilo que nós desejamos. Há um livro escrito por C.S. Lewis, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. É uma ficção. E eu recomendo a todos aqui que puderem ler, leiam. Neste livro, Lewis fala de um discipulado que um demônio mais velho faz com um demônio mais novo que ainda está aprendendo na profissão. Como é que eu faço para tentar os seres humanos? E aí esse demônio mais velho, ele vai dizendo: olha, você vai ficar ali, você faz isso, você coloca essas coisas no caminho, preste atenção na vida dele, olhe para ver o que é que ele faz. Veja, é uma ficção, meus irmãos, mas tem uma origem baseada nas Escrituras. O diabo, que eu já disse, é o diabo de Deus, mesmo sendo o inimigo do Senhor, e que não faz nada que o Senhor não permita, porque o reino é de Deus. Ele não tem poder de sondar o nosso coração. Ele analisa a nossa vida, ele conhece a nossa história, e porque ele é sagaz, ele planta coisas no nosso caminho, mas você só é atraído por aquilo que você deseja. A tentação, o caminho da tentação, ele nasce no nosso pecado. E Tiago usa aqui, portanto, uma linguagem do engano. A cobiça vem, atrai e seduz. E aí no versículo 15, nós temos o caminho final da tentação. Olha o que acontece. A cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A ilustração e o argumento aqui do texto muda agora. Não é mais um engano, mas é uma gestação. A cobiça, depois que seduz você e eu, ela dá à luz o pecado. E o que é o pecado, segundo aqui o argumento da palavra do Senhor? O pecado é um filho que mata o próprio pai. O pecado é o filho que nos mata. Olha o que diz: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas como foi que o pecado então foi gerado? Foi gerado pela cobiça que nos atraiu, e essa cobiça deu a luz ao pecado. O pecado é o filho que nos mata. Meus irmãos, o que tem no final do caminho da tentação é morte. Lembre-se novamente do atleta, do corredor que estava no meio da maratona e ele viu a placa: a linha de chegada mais rápida é aqui, venha. Ele foi e ele não encontrou a linha de chegada. Assim é o pecado. Venha, o seu prazer está aqui. Aquilo que você deseja de maneira fácil, agradável, disponível o tempo todo, está aqui para você. E quando nós corremos em direção a esta placa, a esse anúncio, a esse desejo pecaminoso, nós não recebemos aquilo que nos foi prometido. A promessa do Senhor para aqueles que trilham o caminho da provação é bem-aventurança, é felicidade diante de Deus. Mas aqueles que trilham o caminho da tentação recebem deste mesmo caminho a morte. O ciclo mortal do pecado é o desejo pecaminoso, a ação pecaminosa, e a consequência final é a própria morte. Por isso, meus irmãos, esse texto nos faz refletir sobre o quão sério nós devemos olhar para o pecado. Olhe para o pecado com seriedade, não brinque com o pecado, porque ele tem poder para lhe matar, ele tem poder de tirar a sua vida, de arrancar você deste mundo e da presença de Deus eternamente. Fuja do caminho da tentação, fuja do caminho do pecado. Pequenas concessões podem levar a consequências devastadoras. Não, eu não estou pecando não. Não, eu não caí no buraco não. Eu estou andando na beira do buraco, mas eu não vou cair não. Eu estou andando na beira do abismo, mas eu não vou cair não. Eu quero que você analise, quem é que está mais fácil de cair na beira do abismo? Quem é que está mais fácil de cair no abismo? O que está na beira do abismo ou o que está longe da beira do abismo? Certamente aquele que caminha na beira do abismo. Fuja das pequenas concessões, não brinque com o pecado. Um dos nossos símbolos de fé, Catecismo Maior, na pergunta 28, fala que a morte é a consequência do pecado. E por isso, meus irmãos, nós devemos buscar arrependimento verdadeiro e santidade em Cristo. Na nossa leitura continuada, nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Estão lembrados? O primeiro evento registrado nesse capítulo é a tentação de Cristo Jesus. Depois de haver sido batizado, o Senhor Jesus foi levado ao deserto e passou 40 dias e 40 noites sendo tentado. E no final desses 40 dias e 40 noites, o diabo se apresentou e tentou ao nosso Senhor. Qual foi a postura de Cristo? Ele respondeu ao diabo com a palavra de Deus e não se sujeitou e não se submeteu a nenhuma de suas tentações. Ele venceu a tentação para que por meio dele nós também pudéssemos resistir e ser libertos do domínio do pecado. É Cristo Jesus que nos concede liberdade da escravidão, do cativeiro do pecado. E é Cristo Jesus que nos faz vencer cada tentação que porventura surja no nosso coração. O Senhor fez uma cirurgia, irmãos, em nós. Arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Hoje nós somos livres para adorar a Deus com tudo que temos e tudo que somos. Somos dele, corpo e alma, somos do Senhor. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo.
Ele caminha conosco em todo o tempo. Por isso, confiemos nele, busquemos a ele, esperemos nele, porque nele nós encontramos graça para perseverar no caminho da provação e graça para fugir do caminho da tentação. Esse texto nos ensina muitas coisas, meus queridos, mas 4 eu quero então enfatizar aqui sobre o que nós devemos fazer. A primeira delas está muito clara, é que nós não devemos fugir da provação. Se você está sendo provado, se a sua fé está sendo provada, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no meio da rua, se você tem sido zombado por causa da sua fé, não abandone a sua fé em Jesus Cristo. Permaneça firme. Não abandone o primeiro amor. Eu sei que muitas vozes e muitos anúncios, muitas imagens aparecem para você, tentando atrair e seduzir o seu coração, mas lembre-se, persevere em amar ao Senhor acima de tudo e acima de todos. Comece o seu dia buscando a presença do Senhor. Se possível, antes mesmo de colocar o pé para fora da cama, abra a palavra do Senhor e leia essa palavra. Ore ao Senhor, rendendo graças a Ele pela noite que passou e pelas misericórdias que foram renovadas nessa nova manhã, nesse novo dia. Esse texto nos ensina também a resistir à tentação, lembrando que o seu Deus, o nosso Deus, nunca nos leva ao pecado. Fuja, meus irmãos, de todas as armadilhas da sua mente. O que é que eu vou fazer? Já que eu sou crente, o Senhor, Ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem, né? Então assim, eu vou pecar e depois eu peço perdão, o Senhor vai me perdoar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já tratou desse assunto. Ele disse assim: o que é que nós vamos fazer, nós que fomos alcançados pela graça? Por acaso haveremos de pecar mais para que a graça superabunde sobre nós? Não. Se nós andamos no Espírito, devemos viver pelo Espírito e não servir mais às obras da carne. A graça do Senhor já superabundou na nossa vida. É graça sobre graça na vida do crente. Não invente de fazer armadilhas mentais, de fazer e acontecer e depois dizer, depois eu resolvo isso com o Senhor. Pode ser que você não consiga resolver isso e no meio do caminho você seja tragado. Examine o seu coração. Vamos examinar o nosso coração, meus irmãos. É a terceira lição que esse texto nos ensina. Se a tentação ela nasce da nossa cobiça, vamos olhar para o nosso coração e cortar o mal pela raiz. Como é que nós podemos fazer isso? Sozinho é difícil, mas o Senhor, Ele não nos chamou para andarmos sozinhos no caminho da vida, no caminho da verdade. Olhe para o seu lado, olhe ao seu redor. Você tem companheiros de viagem, você tem outros peregrinos que se chamam de irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, devemos contar uns com os outros. Procure irmãos fiéis, procure pessoas sérias, maduras na fé, com quem você possa confessar os seus pecados, porque há perdão de pecados quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. O Senhor fortalece a nossa fé. Pastor, está difícil de eu encontrar alguém assim, eu posso conversar com o Senhor? Pode. Marca um gabinete, me chame na sua casa, a gente vai caminhar juntos. Nós somos povo do Senhor e juntos caminharemos para a glória dEle. Mas não deixe que o seu coração engane você. E por fim, meus irmãos, e não menos importante, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Foi o que nós aprendemos na semana passada. E se você precisa de força para suportar as provações e fugir das tentações, busque essa força em Cristo, o nosso Senhor. É da cruz do Calvário que todo o poder foi anunciado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, somos fortalecidos por essa graça, somos avivados por essa graça e recebemos poder pela graça de Deus para vencermos as tentações,
Confiando na graça de Deus, nós enfrentaremos as provações e resistiremos às tentações, vivendo assim para a glória do nosso Deus. Creia nisso, meus irmãos. Creiamos nisso e vivamos assim para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor e assim também já nos preparar para a ceia do Senhor. Deus amado e fiel, obrigado por nos ensinar essa verdade preciosa na Tua palavra. Nós não podemos, ó Deus, nos lançarmos por essa trilha da tentação, pois nela nós só colheremos o salário do pecado, que é a morte. Mas, Senhor, ajuda-nos, concede-nos força, desperta o nosso espírito e o nosso coração para ouvir a Tua voz e resistirmos à tentação, fugindo do pecado. Nos esconde em Ti, Jesus. Nos guarda em Tua presença, Senhor. Oculta-nos em Ti, Senhor, pois Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. És o nosso Salvador, a quem amamos e de quem nós esperamos toda a graça e toda a bondade. Ajuda-nos quando nos sentirmos sozinhos e fracos, pois não são poucas vezes que assim nos sentimos. Socorre-nos quando nós estivermos ou acharmos que estamos sozinhos. Lembra-nos que Tu és Emanuel, Deus conosco, e nunca nos deixa sós. Aviva em nós a Tua palavra e aviva a Tua obra neste lugar, a fim de sermos um povo santo e dedicado ao Senhor, para a glória de Cristo Jesus. No nome dele assim te oramos. Amém.